estrutura política da Venezuela está pautada em poder coercitivo, é possível levar a democracia? Porque muita gente diz por aí, os Estados Unidos vai levar a democracia. Pessoal, nunca foi esse o objetivo dos Estados Unidos. Na verdade, alguns intelectuais pensaram que isso seria possível em outros países. Por exemplo, quando a União Soviética caiu, todo mundo pensava que iria submergir um regime democrático. E não foi isso que aconteceu. A União Soviética hoje é uma autocracia. A China, o Reagan, onde Reagan pensava que se você abrisse a economia da China, aos poucos ela ia deixar de ser um regime ditatorial, ou mesmo, até mesmo comunista, e ia se tornar capitalista. Não é um grande debate se ela é hoje capitalista ou comunista, se é um capitalismo de Estado, mas o fato é que ela é um regime ditatorial. Isso não significa que a população necessariamente não tem boas condições, tá? Porque você já tem vários indícios e dados mostrando que, de fato, há várias coisas ali, a renda per capita do chinês melhorou, o PIB melhorou, então o país se desenvolveu, tá? Mesmo numa ditadura, isso é possível. A Semoglu, lá no livro Como as Nações Fracassam, mostra que isso é possível. Na visão deles isso não é duradouro, mas a China já está há um bom tempo aí se desenvolvendo, tá? Mas o fato é que ela não deixou de ser não virou uma democracia. E Aristóteles, Platão, o próprio Thomas Hobbes eram críticos à democracia. Então, não necessariamente, ela não virou uma democracia, isso é ruim, tá? Eu não estou tomando partido nesse sentido. E, bom, então, o Milton Friedman também dizia, né, que se o capitalismo viesse, a liberdade econômica ia levar à liberdade política. E não foi isso que aconteceu. A China é relativamente livre economicamente, mas ela não é livre politicamente. Tá? É claro que você tem casos como o do Alibaba, que foi uma empresa que cresceu muito e a partir de determinado momento o governo chinês passou a cortar as asinhas dela. Então a liberdade econômica não é plena. Se você se destacar muito em setores que o governo considera importante, você vai acabar não tendo que jogar a regra dos governantes e de forma não democrática, pelo menos no conceito de democracia que se tem aqui no Ocidente. O Afeganistão foi outro caso que os Estados Unidos invadiram, conseguiram domar o território, só que não conseguiu estabelecer um regime democrático. E esse é o padrão, tá? Não tem um país em que os Estados Unidos invadiram e depois se tornaram democráticos. Claro, imporam resistência e se tornaram democráticos, invadiram belicamente. Porque esses países, em sui generis, eles não eram democráticos. E você transformar um país que é uma ditadura numa democracia de forma impositiva, vai contra o próprio princípio conservador, que é o próprio princípio do partido republicano do Trump. Então, você não pode chegar numa região, numa empresa, enfim, numa organização, numa família, e tentar impor ali. Até você pode, mas vai ter consequências. O que vai acontecer, o que tende a acontecer é ter uma reação muito forte e aquela estrutura, ela tender a se manter. O conservador ele vai propagar modificações mais sutis, né? Ele não vai defender revoluções para mudar um regime, seja cultural, seja político, seja qual for. Então, faz sentido o Trump não querer uma mudança brusca pelo princípio conservador do regime venezuelano. Se ele vem e tenta forçar a barra, colocando o exército lá, que é difícil, uma invasão anfíbia, né, uma invasão completa, tá muito mais difícil, é bem difícil, por mais que a operação tenha sido complexa, uma invasão anfíbia seria mais complexa. Não tem como ele colocar esse governo se todo o sistema lá ele é pautado em coerção. Eu não sei se eu coloquei aqui, mas vale a pena uma frase do Maquiavel, essa frase mesmo aqui, ó. O poder deve ser exercido em equilíbrio com os interesses do povo e das elites. O Maquiavel fala isso. Por quê, pessoal? O povo votou aqui nos candidatos de oposição. Se fosse uma democracia. Só que a elite que se construiu na Venezuela, que ela está associada ali ao narco-estado, entre outras coisas, né, a questão militar, ela ainda apoia o governo. E essa elite é poderosa. Então não adianta você tentar impor a democracia na marra se a elite ainda tem a estrutura ditatorial. Faltou explicar uma coisa aqui, que eu falei acesso e manutenção, né, quando a gente fala de democracia e ditadura. Você pode ter um governo
que tenha acessado o cargo lá de presidente de forma democrática, mas exerça de forma ditatorial. Então, tem um livro famoso que é Como as Democracias Morrem, que fala que isso aconteceu lá no regime nacional-socialista alemão da década de 30, do Bigodinho, que vocês sabem, e o autor também fala que esse foi o caso do Donald Trump. Na visão dele, o Donald Trump, ele, embora tenha ganhado as eleições de forma justa, né, conforme o sistema americano, o primeiro mandato dele foi exercido de forma não legítima, ou de forma ditatorial. Então, é claro que isso é uma visão, também não estou falando que eu concordo ou que eu discordo com a visão desse autor, mas a ideia ficou clara, você pode acessar um regime democraticamente e exercer de forma não democrática.